Olá pessoal, meu nome é Elaine e hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito de domínio, o domínio de uma função. É importante a gente lembrar que uma função ela é a associação entre duas variáveis. Nós temos a variável y e nós temos uma variável x. A variável x ela vai ser o domínio da função. Também chamada de conjunto de partida. Enquanto que a variável y ela será chamada de contradomínio. Também conhecida como conjunto de chegada. Tá? A variável y, os valores que ela obter, vai ser em função da variável x. Como que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Vamos observar um exemplo, tá? Digamos que em uma sala de aula um professor ele diga para sua turma um número qualquer, um número 4 ou um número 10 ou um número 12, tá? E o que ele quer? Qual o objetivo desse professor? Ele quer que seus alunos eles respondam para ele um número que, somado a estes números que ele deu, respectivamente, né, resulte no número 10 depois, após uma soma, né? Então, se ele disser o número 4, o aluno terá que responder o número 6. Para o número 10, o aluno terá que responder 0. E para o 12, o aluno dirá menos 2, tá? Vamos entender então que esse aqui seria o conjunto de partida. São os números que o professor está falando. Vamos chamá-lo de conjunto A. Isso que nós estamos fazendo aqui é um diagrama, é uma das formas que a gente pode representar uma função. Os números que os alunos estão citando, vamos chamar de conjunto B. Para que a gente possa ter o número 10 após uma soma, cada vez que o professor disser o número 4, os alunos vão ter que falar o número 6. Para o número 10, o número 0. E para o número 12, o menos 2, porque 12 menos 2 é 10. O que nós queremos é o número 10. Observando esse diagrama, a gente consegue compreender que a função entre x e y aqui é y igual a 10, que é o que a gente quer, menos o x. Esse seria o x e este o y. Esse é o conjunto de partida. Esse é o conjunto de partida. E esse é o conjunto de chegada. Tá bem? A princípio, essa é a ideia básica, assim, né, a respeito da função. Quando a gente calcula uma função, na verdade, a gente está tentando descobrir quais os valores que o x ele não pode, que o x ele não pode assumir para que essa função ela possa existir. Né? Existem valores que ele não poderá assumir, porque se ele assumir esse valor, a função ela não tem a sua condição de existência, tá? Então, como que funciona? Tem algumas expressões, algumas questões em que está bem explícito a função de A
em B. Então, tu sabe da onde sai o conjunto de partida, da onde, né, o que é o conjunto de partida, ou seja, o domínio, e o que é o conjunto de chegada, ou seja, o contradomínio, tá? Mas existem questões em que não aparece, onde não está explícito qual seria o conjunto de partida e qual seria o conjunto de chegada. A gente vai dar uma olhadinha agora em alguns casos, tá? Para a gente poder compreender melhor. Eu tenho aqui umas 4 questões, né? Que vão nos ajudar a entender como que funciona esse cálculo. Antes da gente começar a fazer o cálculo, tem algumas coisas que a gente precisa analisar, né? Nesse primeiro caso, como está escrito aqui, o denominador de uma função não pode ser nulo. O denominador de uma fração, desculpa, não pode ser nulo. Então, quando temos um x no denominador, que é esse caso aqui, nós devemos fazer o seguinte cálculo. Como a gente sabe que o denominador dessa fração ele não pode ser nulo, e aqui a gente tem o x menos 1, então a gente coloca aqui que x menos 1 ele tem que ser diferente de zero, ou seja, diferente de nulo, né? Consequentemente, a gente faz o cálculo normal. A gente coloca aqui o x, ele é diferente, passamos 1 para o outro lado e mudamos o sinal dele. O x é diferente de 1. Ele precisa ser diferente de 1 para que essa função ela tenha a sua condição de existência. Aqui está a resposta, bem simples. O x ele tem basicamente que ser diferente de 1. Como que a gente expressa essa resposta? A gente pode expressar ela da seguinte forma. O domínio da função é igual a x pertence aos números reais, tá o quê? O x ele é diferente de 1, tá? Temos outras situações também, como essa aqui. Nos números reais, o radicando de uma raiz de índice par não pode ser negativo. Então, aqui em cima, ó, quando não aparece nada, é 2. Então, é um número par, né? Então, nessa função aqui, a gente precisa garantir que 4x menos 6 seja maior ou igual a zero. Tá? Porque se ele fosse menor que zero, ele seria um número negativo. E a gente não pode ter um número negativo nessa raiz de índice par. Então, a gente vai calcular da seguinte forma. 4x ele vai ser maior ou igual. Passamos o 6 para o outro lado e trocamos o sinal, a 6. Aí, como a gente costuma fazer nas frações, a gente vai colocar x é igual a 6 sobre 4. 4 está desse lado multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E depois a gente vai, então, simplificar. 6 divididos por 2 é 3, 4 divididos por 2 é 2. Então, a gente entende que x, ele vai ser, aqui é maior ou igual, né? Ele vai ser maior ou igual a 3 sobre 2. Da mesma forma, a gente vem aqui na resposta e coloca que o domínio dessa função ela é igual a x pertence aos reais, tá o quê? X será maior ou igual a 3 sobre 2. E fechamos as chaves, tá?
Um terceiro caso que pode aparecer, né, que a gente pode ter que calcular, é este aqui. O radicando de uma raiz de índice ímpar pode ser um número negativo, nulo ou positivo, isto é, 3x menos 9 pode assumir qualquer valor real. Nesse caso, essa função ela vai poder ter qualquer valor real. O resultado dessa função poderá ser qualquer valor real. Então, essa é bem simples, a gente coloca que o domínio da função ele vai ser igual a qualquer número real. Tá? Essa próxima aqui, ela é um pouquinho a coisa mais complicada, mas não é muito difícil também. A gente tem, quando temos restrições, né, tanto no numerador quanto no denominador, a solução é obtida da seguinte forma. A gente vai primeiro calcular o numerador e depois a gente vai calcular o denominador de formas separadas, tá? Então, primeiro a gente calcula o numerador, que vai ser... Lembra que numa raiz de índice par, a gente não pode ter número negativo, né? Então, a gente vai fazer que 2 menos o x, ele vai ser maior ou igual a zero, porque ele não pode ser negativo. E aí, vamos calcular da mesma forma que a gente calculou antes. X será maior ou igual a menos 2. Passamos o 2 para o outro lado da igualdade, ele passa com o sinal negativo. Sendo assim, a gente tem que x, a gente multiplica isso aqui por 1 para poder trocar o sinal. E aí a gente também inverte o sinal dele, tá? A gente multiplica x menos x vezes menos 1, a gente vai multiplicar tudo por menos 1, a gente vai ter x. E aqui, menos 2x multiplicados por menos 1, a gente vai ter 2. Como a gente multiplicou por menos 1, a gente vai inverter esse sinalzinho aqui. Em vez do x ser maior do que menos 2, agora o x será menor ou igual a 2, tá? A mesma coisa a gente vai fazer com o denominador agora. A gente tem que x mais 1, ele também precisa ser maior do que zero. Por que ele não pode ser igual a zero? Porque, como o de cima, porque a gente tem esse valor no denominador, e o denominador de uma fração não pode ser nulo, por isso ele vai ser só maior que zero, ele não vai ser igual ao zero. Tá? E aí é a mesma questão que a gente fez antes. O x será maior que 1. Como aqui eu tenho dois valores, eu tenho o x menor ou igual a 2 e o x maior que 1, vou puxar um pouquinho para cima para vocês enxergar melhor. Nós vamos ter que fazer a intersecção desses dois valores, tá? Para isso a gente vai usar uma régua. A gente vai fazer 3 linhas. Na primeira linha nós vamos ter o primeiro valor lá do denominador. Na segunda, primeira linha o valor do numerador, a segunda do denominador. E na terceira a gente vai ter a intersecção do valor do numerador com o valor do denominador, tá? Então aqui a gente tem que, na primeira linha, nós temos o x, ele vai ser maior, aqui é menos 1. Porque a gente passou para o outro lado e trocou o sinal, né? E a gente vai ter que o x ele tem que ser maior do que menos 1, tá?
Então, vamos puxar a linha aqui. Como o x ele tem que ser maior que menos 1, o intervalo dele vai ser aberto aqui. E o intervalo dele vai ser aberto aqui. Já o valor que a gente tem no numerador, a gente tem que x ele é menor ou igual a 2. Então, a gente vai colocar o 2 aqui. A gente tem que, se o x é maior ou igual a 2, o intervalo dele é fechado. A gente repete ele aqui embaixo, tá? Então, o que vai valer para nós será esse intervalo aqui. Como que a gente escreve essa resposta? A gente diz que o domínio dessa função vai ser igual ao x que pertence aos números reais, tal que o x ele é maior que menos 1 e ele é menor ou igual a 2. Tá? Ou nós também podemos escrever que o intervalo está aberto em menos 1 e fechado em 2. Tá bem? Bom, isso foi um pouquinho do assunto de domínio de uma função. Espero que tenha sido fácil de compreender. É um assunto, por enquanto, básico, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.